eu comecei a investigar o que tinha de sintonia, o que tinha de conexão entre tudo que eu faço, tudo que eu gosto de fazer. E aí eu entendi no primeiro momento que o meu propósito era abrir os olhos, a cabeça e o coração das empresas, mostrando novos caminhos, mostrando novas formas de fazer, ajudando na transição, na transformação. No xamanismo a gente fala medicina. Cada pessoa tem a sua medicina, né? E a gente só pode curar com a nossa medicina. Total. Não adianta você tomar um Vonal se você estiver com dor de cabeça. Sim. E se você tomar e misturar Vonal com um monte de coisa, inclusive vai anular a medicina do Vonal. O que eu tenho é diferente do que você tem. Total. E cada um tem o seu serviço, cada um tem a sua forma de servir. Eu gosto muito de falar de propósito, fazendo uma analogia com o que a gente chama de natureza, né? Assim, a gente fala que as coisas que estão fora da gente são natureza, mas na verdade a gente faz parte disso, né? Assim, a gente vem do mesmo lugar que todas as coisas que a gente chama de natureza. A gente fala, vou fazer uma casa na natureza, vou passar final de semana na natureza e tal, mas não, assim, tá tudo conectado com a gente. E na natureza, cada coisa tem um papel, cada coisa tem uma função. Então, cada árvore nasce onde tem que nascer, cada bicho corre atrás do bicho que tem que correr. O sol, a lua, vem e vai na hora que tem que ir. E nós também fazemos parte disso, né? Assim, cada um de nós, eu acho que também vem para cá com uma coisa para fazer, com um papel para cumprir. Então, assim, essa para mim é a melhor forma de entender propósito e de falar sobre propósito. E o meu convidado de hoje, que honra estar com você aqui, André. Esse homem, gente, assim, são tantos atributos. Ele é expert em tendências de mercado e comportamento e uma das minhas referências quando o assunto é propósito. Adoro abrir o Instagram de manhã e ver as postagens dele, que são sempre maravilhosas. André Carvalhal é escritor, consultor e orientador de projetos em marketing, diversidade e inclusão e sustentabilidade. Foi 2 vezes palestrante do TEDx, conselheiro e consultor de projetos e ações para marcas dos grupos Ambev, Diageo, a pessoa não sabe nem falar, né? Disney e Unilever, colunista da MIT Technology Review e da revista Ela, do jornal o Globo, apresentador do NetGeo Podcast, da National Geographic Brasil. Graduado em Publicidade e Jornalismo, pós-graduado em Marketing Digital, especialista em Design para Sustentabilidade. Aguenta aí que não acabou, tá, gente? Calma. Ele é autor do best-seller de 5 livros, entre eles o finalista do Prêmio Jabuti de 2019, Viva o Fim, Almanaque de um Novo Mundo. E autor do livro Moda com Propósito. E eu vou te contar uma coisa sobre esse livro. Eu tive um burnout no meio da pandemia. Fazia muito tempo que eu não lia, eu sou formada em psicologia, e eu falava, cara, eu preciso voltar a ler, eu preciso voltar a me nutrir. E aí eu fui pro interior, fiquei uma semana sozinha, larguei filho, larguei marido, larguei todo mundo. E levei comigo, e um dos livros foi o teu, Moda com Propósito. Eu levei o teu e levei o Jogo do Infinito do Simon Sinek. Ai, amo. E ele me resgatou de um lugar que eu não tenho nem palavras, assim. Eu sei que faz tempo que você escreveu, mas pra mim foi muito significativo nesse momento, eu queria que você soubesse. Que bom. É uma honra ter você aqui. Imagina, Bem-vindo. Tati, prazer estar aqui. Que bom que a gente conseguiu, né? A gente estava um tempo tentando marcar e que bom que as agendas conciliaram e a gente está aqui. Era pra ser. Obrigado. E eu vou te falar uma coisa. O propósito, ele é meu mantra. É uma coisa que eu falo muito nas redes sociais. É o que me guia, é o que me faz levantar, é o que me faz aguentar a encheção do saco. Ele é o meu guia mesmo. Qual que é o seu? Só pra começar essa pergunta. Boa, não, assim. já chega assim, né? Qual que é o seu propósito? Só isso, apenas. Apenas. Bom, então, eu venho falando sobre propósito há muito tempo, né? Sim. Quando eu comecei a fazer o Moda com Propósito, eu estava num momento também de transição, de transformação muito grande e comecei a me aprofundar mais nisso, né? Assim, no que é propósito. Meu próprio conceito do que é propósito tem se transformado um pouco, a gente pode falar sobre isso depois, mas quando eu parei para escrever esse livro, eu falei, bom, as pessoas vão começar a me perguntar o que é, né? Eu preciso ter uma frase pronta para falar para as pessoas. E aí eu comecei a investigar o que tinha de sintonia, o que tinha de conexão entre tudo que eu faço, tudo que eu gosto de fazer. E aí eu entendi no primeiro momento que o meu propósito era abrir os olhos, a cabeça e o coração das empresas, mostrando novos caminhos, mostrando novas formas de fazer, ajudando na transição, na transformação. E aí, depois de um tempo, eu entendi que não eram só das empresas, mas também das pessoas. E eu acredito que o nosso propósito ele pode evoluir, ele pode se transformar, ele pode agregar outras coisas. Então, hoje eu costumo dizer que é abrir os olhos, a cabeça e o coração de pessoas e de organizações. Que lindo. E eu faço isso através dos livros, através do podcast, através, né, de momentos como esse, através dos conteúdos que eu gero nas redes sociais. Então, acho que assim, por trás de tudo isso que eu faço,
tem essa intenção de mostrar um novo caminho, de mostrar uma nova forma de fazer, uma nova forma de ser. E não porque eu acho que eu sou, enfim, melhor do que alguém, Sim. ou de que eu estou à frente, mas porque eu tenho muito prazer de compartilhar tudo que eu estudo, tudo que eu investigo, né? Eu escolhi dedicar a minha vida a isso, a buscar, né? Assim, então, quando eu tenho esse propósito de compartilhar, de mostrar, é algo bastante valioso. Sabe o que eu falo, André? Cada pessoa tem no xamanismo a gente fala medicina. Cada pessoa tem a sua medicina, né? E a gente só pode curar com a nossa medicina. Total. Não adianta você tomar um Vonal se você estiver com dor de cabeça. Sim. E se você tomar e misturar Vonal com um monte de coisa, inclusive vai anular a medicina do Vonal. E eu, de uns tempos pra cá, eu tenho valorizado muito isso. Eu falei, cara, qual que é a medicina de cada pessoa? O que eu tenho pra entregar pro mundo? Porque o que eu tenho é diferente do que você tem. Total. E eu enxergo muito você nesse lugar de comunicador. E aí quando você vem, porque é um dom, né? Adquirido, não importa de onde ele veio, mas ele é uma habilidade. O que a gente faz com essa habilidade? Porque eu falo, tem tanto comunicador, gente, só falando, ou ganhando like, ou inflando o ego. Daí você fala, cara, você veio com essa puta dessa potência, com essa medicina que pode curar. O que você vai fazer com ela? Para onde você vai levar as pessoas através do seu dom? E eu acho que você leva para um lugar muito bonito. Eu quero ler todos os seus livros ainda, porque eu não li. Porque eu leio bem devagar, gente. Diga-se de passagem, assim. Demora 2 meses para ler um livro, porque eu só consigo ler no final de semana. E as pessoas não têm ideia de como uma boa leitura, ou você consumir algo que te nutra no Instagram, muda a vida de uma pessoa real. Eu não tô aqui, você pode me contar, quero até saber, mas assim, eu recebo no meu direct, assim, Tati, isso que você falou hoje, cara, eu tava precisando ouvir. Total. Tipo, você falou isso, eu vou dar remédio pro meu filho quando eu tive meu burnout que eu te falei. E eu falei, gente, eu nunca tomei remédio nem pra dor de cabeça. E eu me vi obrigada a tomar remédio, porque eu vi que eu precisava de ajuda. E aí, quando ela escutou eu falando isso, falou, nossa, Tati, obrigado, porque eu acho que meu filho tá precisando e por conta disso eu vou dar pra ele. É lindo isso. Total. Para mim, assim, foi difícil aceitar esse lugar. E é muito incrível isso, né? Porque eu, enfim, né, tenho presença em muitos lugares, em muitas redes, né? Enfim, várias formas diferentes de atuação. Mas vira e mexe, vem uma coisinha assim para mim, mas e se eu trabalhasse numa empresa? E se eu trabalhasse num lugar? E aí eu volto, e aí eu experimento aquilo, e aí eu entendo, assim, já empreendi, já fui do mercado, já tive marca, já voltei, já fiz sociedade, já desfiz, já fiz um monte de coisa. Recentemente estava CEO de uma empresa de comunicação. Porque vira e mexe vem essa coisa assim, não, eu quero voltar, quero fazer. E aí eu começo a experimentar aquilo e falo, cara, não é isso. E é muito impressionante, né? Porque de fato, como você acredita, né? Você acredita que cada um tem a sua medicina, e eu acredito que cada um tem o seu serviço, cada um tem a sua forma de servir. Eu gosto muito de falar de propósito, fazendo uma analogia com o que a gente chama de natureza, né? Assim, a gente fala que as coisas que estão fora da gente são natureza, mas na verdade a gente faz parte disso, né? Assim, a gente vem do mesmo lugar que todas as coisas que a gente chama de natureza, mas a gente, né, se vê como fora disso. A gente fala, eu vou fazer uma casa na natureza, vou passar final de semana na natureza e tal, mas não, assim, tá tudo conectado com a gente. E na natureza, cada coisa tem um papel, cada coisa tem uma função. Então, cada árvore nasce onde tem que nascer, cada bicho corre atrás do bicho que tem que correr. O sol, a lua, vem e vai na hora que tem que ir. E nós também fazemos parte disso, né? Assim, cada um de nós, eu acho que também vem para cá com uma coisa para fazer, com um papel para cumprir. Então, assim, essa para mim é a melhor forma de entender propósito e de falar sobre propósito. Mas, infelizmente, a gente vive numa ecologia diferente da ecologia da natureza, né? Então, assim, a gente precisa trabalhar, a gente precisa de dinheiro, a gente, né, vive num lugar de muitas diferenças, né, de classe, de raça, de gênero, e isso faz com que muitas vezes nem todo mundo consiga ocupar esse lugar de potência, pelo menos num primeiro momento. Às vezes algumas pessoas conseguem em algum momento da sua vida, outras não conseguem nunca, infelizmente, porque a gente vive nessa grande dança das cadeiras que obriga a gente a cada hora estar, né, correndo para um lugar, sentar num lugar, no outro. E para mim também é difícil isso, né? E é muito legal ter espaço, né? Ter oportunidade de falar, porque a pessoa fala, nossa, o cara escreveu um livro sobre isso. A pessoa acha que eu sou, nossa, super, né? Não, para mim também é desafiador, porque eu também estou nesse sistema. Claro. Então, eu também tenho que pagar minhas contas, eu também tenho as minhas responsabilidades, eu também, né? Enfim.
passo por uma série de processos. Mas é muito legal, assim, também ter a chance de parar, de olhar e ouvir isso que você falou. As pessoas dizerem, nossa, seu livro mudou a minha empresa, sabe? Seu livro mudou a minha vida, seu livro me fez seguir, né, o meu dom, me fez seguir aquilo que eu realmente gostaria. Então, assim, isso não tem preço. E é Muito isso que forte. me faz toda hora, cara, eu tenho que assumir isso. Alimenta, né? Alimentar, total. Eu tenho que voltar para esse lugar. Você sabe que eu esqueci o que eu ia falar. Maravilhoso. Você sabe que... Não, mas calma, porque eu preciso falar isso. Que eu peguei um caderno, gente. Você sabe que a Camila Frender veio aqui. Ela falou, Tati, quando for assim, anota pra você não esquecer. Vou até deixar aqui. Você começou a falar o que eu queria falar e agora eu esqueci. Calma. Lembrei. Quando você fala da natureza, né? Eu acho que tem uma coisa que... A natureza é um lugar de abundância. Quando a gente é inserido aqui... Mas não era isso que eu ia falar, não. Até era, mas agora eu vou cortar. Se acostuma, tá? Eu sou peixes com ascendente em gêmeos. Isso tudo é culpa do meu ascendente, acredito eu, tá? E eu esqueci o que eu ia falar de novo, gente. Aguenta aí, André, pelo amor de Deus. É muito nervoso de estar aqui na tua frente, aí a pessoa esquece. Imagina. Não era da abundância que eu ia falar. Mas você não anotou? Você não tem... Não, justamente por isso eu não anotei. Mas eu vou falar da abundância. É? Você não fez as perguntas e não fez? Fiz, não, mas não é isso, não. É que eu quero te falar uma outra coisa. Mas é que a natureza, ela é um lugar de abundância, né? Então, lá tudo convive. Quando a gente vai para a vida real, que é isso que eu ia falar, começa a escassez. Se eu der visibilidade para o André, vou tirar da minha visibilidade. Como se a visibilidade só pudesse ir para uma pessoa, não é? Quando a gente começa a viver de um lugar de abundância, a gente entende que não, cara, se eu iluminar o André, pode até ser que o André não me ilumine, mas outro vai me iluminar. Porque é sobre mim, sabe? É sobre como eu tenho vivido desse lugar e, assim, a minha vida mudou muito. E eu vou para retiro, eu vou para um monte de coisa, mas o que acontece? O aprendizado tá na vida real. Porque no retiro, né, quando a gente escreve um livro, é a teoria. Tá tudo bem. Mas quando você vem para a vida real, é a tua chance de exercitar na prática o que a mente já entendeu. Eu gosto muito de falar daquele trio que é a mente, né, que é o pensar, o fazer e o ser. Quando você lê o livro, quando você tá num retiro, você tá na mente, você tá no... Puta, legal isso que o André falou, vai me dar input. Aí a tua mente entende, aí você vai fazer o quê? Você vai fazer. A primeira vez que você faz, é difícil pra caracoles. Não importa se você escrever o livro, é difícil pra todo mundo, é difícil a gente exercitar isso, mas você faz mesmo assim. E de tanto fazer, quem é, né, persistente e quem sabe o porquê tá fazendo, de tanto insistir, quando você vê isso se torna um hábito. E o que torna um hábito define quem você é. E aquilo fica automático. É um novo automático, né? É o automático de um lugar de beleza. E eu acho que você atua muito nisso tudo, sabe? Colocando uma semente que faz com que a pessoa fale, cara, que legal isso que o André tá falando. Até pela tua trajetória, por tudo que você fez. E é lindo você falar assim, Tati, eu já fiz um monte de coisa. E aí fui CEO, fui não sei o que lá. Porque esse teste é a vida. Total. Não é? E aí o caminho de volta é onde você aprende. Fala, cara, por que eu não gostei disso? Puta, por isso, não é verdade. E aí, você nunca volta para o mesmo lugar, né? Você sempre vai para um outro patamar. Dessas tuas experiências, assim, o que te fez voltar para o teu lugar? Posso te falar hoje de comunicador? Mas hoje você também faz o trabalho em empresas, né? Sim. Hoje eu trabalho fazendo consultoria, eu trabalho fazendo projetos, auxiliando em projetos, com orientação. Mas eu fico sempre pensando assim, como que eu vou conseguir impactar mais? Assim, como é que eu vou conseguir impactar mais pessoas? Tá. E aí, quando eu estou nas empresas, justamente por isso eu continuo fazendo consultoria. Né? E quando às vezes eu falo, cara, vou voltar para o mercado. Cara, vou voltar para ser CEO de uma agência. Eu vou ter a chance de transformar, de trazer uma nova visão para as pessoas que estão ali dentro, para os clientes, para o mercado. Vou fazer coisas diferentes. Então, eu sou sempre muito desafiado, assim, cara, como é que eu vou conseguir impactar mais pessoas, sabe? Escalar o impacto. E como também eu vou conseguir fazer mudanças estruturais, né? Porque, assim, eu também tenho aprendido muito sobre isso. O meu conteúdo, ele vai ali para as pessoas. Então, as pessoas se sentem tocadas por aquilo e muitas se engajam e se motivam a tomarem resoluções e tal. Mas existe uma coisa que é maior do que a gente, que é o sistema que a gente está inserido. E muitas vezes a gente só consegue mudar isso de dentro das empresas, de dentro dos lugares. Né? Assim, a gente fala muito do mercado, da política, das instituições, como se elas fossem entidades. E, na verdade, elas não são. Elas são um monte de gente reunidas. Várias pessoas reunidas. E aí, isso me motiva, isso me puxa
pro sistema de novo, sabe? Assim, a vontade de Porque ele se dentro... torna meio de você cumprir teu propósito. Exatamente. Você já recusou projeto, André, por achar que, tipo, putz, os caras estão me contratando, mas no fundo eles não querem? Porque tem esse tipo de pessoa, né? Sim, super. Que fala, estou aqui com o André Carvalhal. Como se estar com o André Carvalhal significasse que a pessoa vai mudar. Tem que querer, né? Não adianta só ter quem queira. Total. Nossa, muitas vezes, assim, já me aproximei de pessoas que eu me arrependi, de projetos que eu me arrependi, já olhei e falei, cara, isso não vai dar certo, mas vou tentar. Mas, assim, é tudo experiência, como você falou, né? Assim, acho que tudo isso serviu para que eu pudesse, de fato, testar muito os meus limites, testar o que eu acredito, né? Assim, testar os meus valores, testar a minha ética. Então, assim, eu já saí de vários lugares também, já entrei acreditando em muitos projetos. E depois eu olhei e falei, cara, não é por aí, então, assim, não tem mais sentido para mim. Até se afastar, né? Eu falo que, assim, às vezes você se afastar é o melhor que você pode fazer por alguém, porque a pessoa se sente tão... tipo, puta, por que ele se afastou? E aí, tem pessoa que funciona assim, que ela só aprende quando o outro se afasta. Você fala, cara, tava aqui pra te ajudar. Nossa, é um divã realmente, É um divã, nossa senhora, gente. Que dica que você daria, André, pra quem quer empreender com propósito? Tem duas coisas, né? Tem as empresas sociais, que eu acho que é uma coisa. Mas se você pudesse falar dos dois exemplos. Mesmo quem não tem uma empresa social, mas quer empreender com propósito. Total. Bom, acho que é meio óbvio dizer, mas às vezes é muito desafiador primeiro a pessoa saber qual é o propósito dela, né? Então acho que assim, primeiro você ter essa clareza de como você pode servir, né? Como você pode ajudar. Então eu falo muito também do propósito como aquela interseção entre o que o mundo precisa e o que você pode oferecer. Então... Eu vou dar um beijo no André, gente, tô me segurando. Vou levar você pra casa e trancar você numa gaiola e você nunca mais vai sair de lá, a não ser pra eu te fazer carinho, te beijar, te amar e te apertar. Você já leu o Ikigai? Já. Vou dar 2 beijos no André. Total. É meio Ikigai, mas assim, de uma forma mais simples, eu acho que é isso, assim. Então, o que o mundo precisa, o que eu posso oferecer? Então, primeiro, eu acho que é você conseguir identificar isso. E aí depois entender que existem muitas formas de você cumprir o seu propósito, né? Assim, a gente é muito incentivado a empreender. Para algumas pessoas, esse formato funciona. Então, tem pessoas que conseguem montar projetos, montar empresas, liderar, né, equipes, fazendo isso. Mas, como você disse, cada um tem uma função, né, e cada um serve para alguma coisa. Às vezes, dentro de uma organização, é preciso ter as pessoas que vão fazer, as pessoas que vão executar, né? Como eu disse, eu já experimentei vários lugares, né? Assim, lugares do sócio, do empreendedor, do chefe, do funcionário, do aprendiz. E assim, hoje eu entendi, como eu falei, que o meu papel é o da comunicação, é ser o comunicador, é ser a pessoa que faz essas pontes. Então, acho que primeiro é importante entender o que você vai fazer. Depois, o que você quer fazer de propósito, né? E aí eu acho que depois, pensar muito sobre como que você vai realizar esse propósito, né? Assim, como é que você se sente apto a realizar? Que é isso, empreendendo, colaborando, fazendo uma sociedade em parceria, quais são as possibilidades reais e factíveis que tem. E depois buscar quem são os aliados, quem são os parceiros, que eu acho que é um pouco do que você falou no início, né? Assim, essa coisa de quando você junta, né? De quando você tá com outra pessoa, entender que a gente não é sozinho, a gente não consegue fazer sozinho. E mesmo que você tenha um propósito, que o propósito seja seu, dificilmente você vai conseguir fazer aquilo sozinho, né? Então, assim, não existe o fazer sozinho. Então, pensar também quais são as parcerias, quem são as pessoas, quais são os projetos, quais são as empresas que podem me ajudar a viabilizar, a realizar esse propósito, eu acho que é muito interessante também. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu estudo, né, muito isso e isso é o que me movimenta também. Eu tenho uma visão sobre propósito, porque é uma palavra que é muito usada, né? Então, eu preciso te contar a minha visão para... Primeiro que propósito não se pega na prateleira. E eu acredito muito que o propósito ele tem que vir de um lugar pessoal. Aliás, hoje minhas mentorias são sobre isso. Eu falo, me entrega um sofrimento teu real, da tua vida, e eu te entrego um propósito. Mas ele tem que ser seu. E eu também acredito que propósito não é salvar as baleias. Ao menos que isso tenha a ver com o que você realmente acredita, que é lindo, inclusive. Obrigado por quem salva as baleias, é que não é o meu propósito. E aí, quando eu entrei nessa fase da minha empresa, que eu falei, cara, não quero mais empreender desse jeito, né? No shopping, e que cai uma pedra do sapato, parece que caiu um pedaço do rim da pessoa, isso aqui tá acabando comigo. E aí eu fui buscar o que eu queria.
E para mim, me movimentou muito a história das mulheres e de fortalecer as mulheres, de elas poderem ter independência financeira. Porque, te contando rapidamente, na minha vida, quando meus pais se separaram, minha mãe ficou sem nada. E eu falava, cara, final de semana eu tenho uma vida de rico e durante a semana não é uma vida de pobre, mas é uma vida que eu tinha que apagar a luz porque a pensão não dava. Eu falava, cara, isso é muito humilhante. Tipo, eu não quero passar por isso, eu não quero que outra mulher passe por isso. Né? Então, hoje, a cada par que a gente vende, a gente doa para empreendedoras e para empreendedoras da periferia ou para projetos que fortalecem mulheres desse lugar. Mas Legal. eu tive que buscar minha dor, eu tive que entrar em contato com essa minha sombra, né? Porque quando eu consultei algumas pessoas, elas falaram assim, Tati, por que você não fala de sustentabilidade, que não tá super na moda? Eu falei, gente, eu entendo que tá super na moda e graças a Deus que tá na moda. Mas olha só, eu não posso ser hipócrita. Eu vim de uma família que meu pai era fazendeiro, né? Então, assim, eu sou uma pessoa que eu como carne, acho minha sócia é vegana, mas eu hoje fazer uma marca vegana não tem nada a ver com a minha história. E dentro do ESG, eu entendo que os S de social, eu fortalecendo as mulheres, eu entraria nisso daí. E tô te contando isso porque eu queria entender qual que é a tua opinião quando você chega num cliente, numa empresa, por exemplo. Você entende que essa empresa tem que seguir o propósito do fundador ou ela pode co-criar de alguma outra maneira um outro propósito? Como que é esse processo para você? O que você acredita disso? Então, eu acho que tem várias formas, né? Primeiro, assim, eu concordo com você, eu super acredito na diversidade, né? Então, eu acho que é isso. Quando a gente olha para o que a gente reconhece como natureza, a gente vê que tem uma diversidade muito grande de coisas, né? E entre a gente também. Então, cada um tem uma habilidade, cada um tem um papel, cada um tem uma verdade, cada um tem uma história. E aí eu acho que quando a gente olha para as empresas, para as organizações, como eu falei, né? Eu gosto muito de usar esse nome até organização, mais até do que empresa, porque organização pressupõe uma organização de pessoas. E aí eu acho que, assim, eu já passei por várias empresas e já vi vários formatos onde existem as empresas que têm um fundador, que tem uma clareza muito grande do que ele vai fazer, de como ele pode impactar. Tem empresas que não têm essa figura, tem empresas que começaram por uma necessidade, por uma oportunidade, mas que depois se viram inspiradas a querer trazer algo a mais do que o lucro, algo a mais do que a venda, do que os seus produtos. Eu acho isso super válido também. Existem empresas onde o fundador, o dono, é um viabilizador financeiro, né? E que o dom daquela pessoa, né? O que aquela pessoa sabe fazer, a melhor contribuição daquela pessoa é financiar aquele negócio, é ser a pessoa que toma o risco para aquele negócio acontecer. E aí, muitas vezes, tem as pessoas que estão no dia a dia, na liderança e na operação, que acabam dando tom e acabam escolhendo o que fazer. Então, eu acho que tem vários formatos diferentes. Ou seja, nesse caso, não precisa ser necessariamente o propósito do fundador. Pode ser da organização. Exatamente. E aí, como que você faz quando você está nessa organização para você trazer isso à luz? Porque eu entendo que você faz isso no seu trabalho. Super. Como é que você faz isso, André? Então, eu acho que tem vários processos. Eu acho que tem de entender, primeiro, qual é a verdade, quais são as habilidades, como você falou, né? Então, qual é a história, quais são as habilidades, daquela organização, no caso. Daquela organização, daquele grupo ou daquela pessoa. E aí depende muito do formato, porque é isso, tem aquela operação que o fundador está mais envolvido, isso acaba se tornando uma causa dele. Tem organizações que não, então assim, sei lá, quando a gente vai para uma empresa, como eu trabalho, que você falou nisso, eu trabalho com Unilever, eu trabalho com Coca-Cola, eu trabalho com empresas que são muito grandes, que são globais, que têm diretrizes globais. Essas diretrizes, elas vêm de onde? Elas vêm de observação de mercado, de oportunidades, de necessidades, do reconhecimento da própria fraqueza das empresas. Então, sei lá, eu sou uma empresa que gasta muito plástico, eu sou uma empresa que, sei lá, emito muito CO2. Então, também olhar para isso, olhar então quais são as forças, quais são as fraquezas, quais são as oportunidades de mercado, quais são as fragilidades. Então, eu acho que essa composição de coisas acaba, né, chegando em algo, a gente acaba chegando em algo que seja mais verdadeiro para a empresa sustentar. Durante muito tempo, meus processos de consultoria, eles eram muito, assim, não sei qual palavra usar, mas assim, diretivos. Então, assim, eu chegava na consultoria e aí eu ouvia aquela pessoa, ia para casa, montava um PowerPoint, chegava, Tati, olha, então assim, eu ouvi o que você falou e eu acho que a sua empresa tem que ser isso, a sua empresa tem que fazer assim. Ao longo do tempo, eu comecei a ver que isso não funcionava, porque eu
investigava, empacotava aquilo, mas muitas vezes as pessoas não eram capazes de sustentar. Então, hoje, os meus processos com as organizações, eles têm sido cada vez mais atuando como um facilitador, como alguém que vai lá para extrair daquelas pessoas o que elas conseguem, o que elas podem. Então, os meus processos de consultoria, eles mudaram muito dessa consultoria, onde eu vou lá e aponto o que a pessoa vai fazer. E hoje eu sou muito mais aquela pessoa que chega para movimentar e trazer as perguntas que possam ajudar a colaborar com melhores respostas, sabe? E como que você volta para casa depois disso, gente? Porque, assim... Não, porque assim, eu entendo, né? Você responde as coisas com as tuas capacidades e com as tuas ferramentas. E às vezes você deve ir, tô imaginando aqui, você já enxergou tudo, né? E aí, até por isso que você inteligentemente falou, não vou mais entregar o plano, deixa que eles construam para que eles possam depois executá-lo. Sim. Mas e o emocional quando chega em casa? Você não, é difícil. Você não quer pegar uma almofada e fazer... Super, assim, é difícil, foi o que você falou. Às vezes tem coisa que tá muito clara para mim, às vezes tem muita coisa que é a minha vontade e que foi um processo que eu tive que desconstruir também. Porque para mim, trabalhando muito tempo com isso, é muito fácil chegar num lugar e falar, cara, o problema é esse, a solução é essa, mas eu preciso me segurar, porque às vezes... Você nem fala? Às vezes não. Ai, que maturidade, André, tô invejando. Às vezes não. Porque às vezes a pessoa não tá no momento daquilo. Perfeito, não tá no você tempo tá daquilo, né? Então, assim, às vezes a pessoa não tá preparada para ouvir aquilo e o que eu posso falar vai direcionar. Então, assim, se eu tô falando aqui, tô me lembrando de várias situações, mas onde eu já tava... Para mim tá muito claro, tá pronto, e o negócio vai para um lugar completamente diferente. Mas aí é o meu papel de facilitador, é o entendimento de que, assim, eu sou ali um facilitador daquele processo. E as respostas que saírem vão ser as melhores respostas para aquele momento, para aquelas pessoas, e para pelo aquela menos empresa. é bonito isso, porque pelo menos a pessoa caminha, né? Sim. Porque quando você coloca isso vale para a vida, né? Quando você coloca uma meta muito inalcançável para quem tá vendo, o que a pessoa faz? A gente se paralisa, porque ela fala, cara, eu nunca vou chegar lá. Então, para que eu vou fazer esse pedacinho? Mas quando você tem essa maturidade que você tem de conseguir fazer com que as próprias pessoas falem, tá bom, o que você pode fazer? É isso daqui? É compensar CO2? Sei lá, tá bom, vamos fazer isso. Porque quando você chegar naquele patamar, o teu horizonte se abre e você vai ver que você pode fazer mais do que isso. E quando você chegar no outro patamar, você pode chegar mais do que aquilo. Você acompanha muitos anos os seus clientes ou é um trabalho pontual que você faz? Depende, varia muito, depende. Eu gosto quando eu tenho a chance de fazer esse acompanhamento, mas geralmente as empresas elas estão mais interessadas num momento, né? Então, assim, eu tenho um desafio, então eu tenho esse momento, eu tenho o que eu preciso fazer agora, para onde que eu vou agora. Muitas marcas começando, então assim, eu vou começar uma marca, estruturar uma marca. Então, o que eu tenho que fazer? Como é que eu posso fazer? Então, Você prefere pegar uma marca no assim, começo? Não tem. Tanto faz. Não tem, tanto faz. Não tem, porque eu acho que são desafios diferentes. Assim, geralmente, quando uma marca já existe e ela me procura, é como se ela estivesse recomeçando de alguma forma. Eu acho que ela entende, tipo assim, cara, desse jeito não dá, ou assim, dá para algumas coisas, deu até aqui, cumpri um objetivo, mas assim, eu preciso fazer uma outra coisa. Então, é quase sempre como se fosse um recomeço, sabe? Eu vejo bem dessa forma. Eu falo que trabalhar com propósito é Quem encontra o seu propósito, acho que tem uma sorte na vida, sabe? Não é sorte, porque só encontra quem busca, né? O propósito não bate. Mas é uma coisa que você já empreendeu, né, gente? Empreender é tão difícil, é tão desafiador, e concordo quando você falou, né, que empreender não é para todo mundo. Não dá para romantizar empreender. Mas uma das coisas maravilhosas que eu acho de empreender é que você pode escolher o teu propósito. Eu falo, gente, eu sou muito privilegiada de poder na minha empresa. Eu faço coisas lá dentro que as pessoas falam assim, Tatiana, mas eu nunca vi isso. Eu falei, que ótimo, agora você tá vendo. Porque se tem um benefício de você fundar o teu negócio, é você poder desenhar como você quer. Né? Agora a gente tá na fase de fazer a missão da empresa. Gente, a gente ficou meses desenhando e mandou formulário e falou o que era o diferencial, como que as pessoas sentiam, o que elas percebiam, né? Porque uma coisa que eu acho que é. Outra coisa é quem tá lá no meu time percebe, né? Somos em 20 pessoas, 20 é uma empresa pequena. E agora, sabe, eu tô assim, quando vai chegar pra gente pôr na Paris, para as pessoas saberem o que a gente acredita, porque eu acredito que a cultura, eu queria ouvir um pouco de você, tá? Ela tem que partir de um pressuposto, vai. Então, eu acho que meus valores são esses. Eu falo que ele pode mudar a qualquer momento. A pessoa que entra na minha empresa, ela precisa entender o que eu acredito. O que eu acho legal, o que eu não acho legal. Porque a pessoa que veio de outra empresa, ela vem cheia de crenças, cheia de feridas, cheia de gatilhos. E quando ela chega, ela precisa entender o que eu acho. O que pra mim
ela pode fazer. Então, vou dar um exemplo, sei lá, falei, gente, eu tenho horror à mentira. Pelo amor de Deus, assim, é um problema sério. Fala pra mim, pode se abrir, você não vai ser mandado embora. Aqui, isso daqui a gente valoriza, a gente colocar a vulnerabilidade. Aí meu RH fala assim, Tati, sabe o que acontece? Nas outras empresas, a pessoa fala, ela é mandada embora depois. Até elas acreditarem, leva um tempo. E agora a gente tá no momento que as pessoas começaram a acreditar. E é muito bonito. Porque assim, uma funcionária minha fala, Tati, eu tô indo num retiro, então eu vou embora meio-dia. Ela podia falar o quê? Tô com dor de barriga. Total. Você concorda? O fato dela me falar, eu falei, lógico, que legal. Mostra confiança, então eu falo, pô. E a partir daí, vai surgindo a cultura. Como você enxerga o propósito, o papel dele na cultura? Eu ainda tô com dificuldade, assim, né? Implementar a cultura como um todo, né? Sim. Provavelmente vou precisar de ajuda, mas... Total. Então, eu gosto muito de falar que a cultura de uma empresa existe, mesmo que ela não esteja determinada, mesmo que as pessoas não tenham clareza, as regras do jogo elas estão postas ali. Então, como você falou, em outras empresas ninguém fala, olha, aqui você tem que mentir, mas a pessoa entende que se ela falar a verdade ela perde. Então, ela é levada a agir de forma não transparente, né? A criar artimanhas. Então, assim, porque ela entende que aquele ali é o jogo, né? Então, assim, numa empresa que você vê as pessoas que são reconhecidas, você vê as pessoas que são reconhecidas dentro de uma empresa, quais são os valores daquelas pessoas, né? Assim, como é que aquelas pessoas ascenderam? Aquelas pessoas ascenderam porque elas foram legais ou porque elas puxaram tapete? Como é que as pessoas tratam as outras? Então, tudo isso é muito percebido no dia a dia. E muitas vezes isso não está escrito. O que rege mais a empresa é o que não está escrito. Né? Assim, dificilmente uma empresa, e eu trabalhei com muitas marcas de moda, elas escreveriam na parede, pessoal, olha, a gente tem que apertar o fornecedor, sabe? O nosso lucro tem que ser maior. Mas você vê na negociação qual é o estímulo que você tem numa negociação. É apertar o fornecedor? É compartilhar? É ouvir qual é a necessidade dele? Então, eu acho que assim, essas diretrizes elas vão acontecendo. Em casos, né, sei lá, de problemas, né? Então, sei lá, uma empresa copiou alguma coisa, um funcionário roubou, um funcionário foi racista, um funcionário... Como é que a direção daquela empresa age em relação àquilo? Né? E assim, a gente é muito acostumado a ver, sei lá, empresas grandes, aí sei lá, um funcionário, né, tratou mal uma pessoa, aí a empresa vai lá publicamente, fala, olha, fulano foi mandado embora, desligamos a pessoa e tal. Mas assim, não são todas as empresas que têm essa projeção. Então a gente está falando com pessoas aqui que trabalham em empresas que não têm essa prestação pública, né? E aí, como é que a coisa acontece ali no dia a dia, né? Quem são as pessoas que são premiadas, né, ou que são punidas? Isso é a cultura. Isso é a cultura. Óbvio que quando você consegue ter muita clareza, e eu também trabalho para ajudar as empresas a terem essa clareza, né? E escrever isso numa parede, escrever isso numa apresentação, você apresentar num onboarding, né? Uma pessoa entrando na empresa e falar, olha, aqui a gente valoriza a verdade, a transparência, a ética, não sei o que. Isso é ótimo, porque isso coloca a pessoa no trilho. Agora, também a pessoa vai ver no dia a dia, né? Assim, mas se eu falar a verdade, eu vou ser punido? E aí a cultura ela se confirma ali no dia a dia. Então, acho que resumindo é isso. Eu gosto sempre de falar, a cultura da sua empresa ela já existe. A gente só precisa entender quais são esses guias. Você sabe que, para mim, eu gosto muito de escrever. E para mim a força da palavra, ela vira um manifesto, né? Depois que eu escrevo, eu fico até meio sem graça se eu não cumpro aquilo que eu escrevo ou para mim ou para os outros. Eu tenho até medo, inclusive. E escrever essa missão, uma empresa tão pequena como eu, foi um processo terapêutico. E aí eu fui escrevendo, aí perguntei, mas as pessoas percebem do jeito que eu percebi e fui colocando. Aí eu passei por uma situação que uma funcionária minha falou, Tati, falou pro RH, né? O RH não, para o meu financeiro, falou, nossa, é que a Tati desperta muito meus gatilhos. E ela falou, quero ir embora, porque eu vim de um lugar onde minha chefe era um horror. E eu tô com todos esses gatilhos com a Tati. E eu falei, cara, não é possível. Eu falo disso no Instagram. Eu seria uma farsa se eu não chamar essa pessoa e eu preciso entender o que está acontecendo. Total. Chamei ela e falei, fulana. Ela me falou, para fora, chamei fora da empresa. Tá? Eu falei, senta aqui. Ela me falou isso. Eu podia te falar. Ela falou, não, Tati, mas assim, você é muito legal, pelo amor de Deus, não é isso. É que eu também tô assim machucada do outro lugar. Ela já quis colocar pra ela. Eu falei, deixa eu te falar uma coisa. Se eu não tivesse num processo tão grande de autoconhecimento, eu te falaria, realmente tu tá bichada, vai lá pra tua terapia, que você tá toda engatilhada, não tem nada a ver comigo, e tocaria a minha vida.
Porém, o que você tá falando, outras pessoas já me falaram. Não só aqui dentro, mas como na minha casa. Então eu tenho 2 opções. Ignorar o que você me falou, você vai embora, se trata e pega um outro chefe aí e mais legal que eu, menos legal. Ou a gente pode se ajudar. E aí eu falei pra ela, eu escrevi que aqui é um lugar onde a gente pode mostrar vulnerabilidade. Se eu não te mostrar e você não mostrar, o que adianta? Não vai servir pra nada, eu não vou ter crescido e eu vou voltar a ser a mesma Tatiana e você vai voltar a ser a mesma fulana. Total. Ela começou a chorar, não, desculpa. Eu falei, não pede desculpa, porque aqui você pode chorar. Eu também me emocionei, eu falei, eu vivo o que eu acredito. Não é sempre que eu consigo. Me dói muito quando eu escuto que eu feri alguém. Mas eu tô aqui pra consertar e eu quero ser melhor, eu preciso que me ajude. Então eu vou te pedir um favor. Toda vez que você achar que eu fui agressiva ou que eu falei uma coisa, porque eu falo muito, né? Então quem fala muito às vezes fala merda. Você me dá um toque? Eu tô te pedindo, eu preciso disso. Porque se ninguém me falar, gente, eu vou ser sempre a mesma. E eu não quero ser sempre a mesma. A frase que eu mais odeio é, ela é assim. Pelo amor de Deus, gente. Então se ela é assim, tem que mudar. Eu não quero morrer assim. Ela ficou. Ela tá comigo até hoje. A nossa relação mudou. E ela me ajudou, sabe? Então eu falo, cara, é isso. Eu passo a maior parte da minha vida dentro do meu escritório. Se eu não puder lá dentro fazer transformação, o que adianta eu ir pra retiro? O que adianta eu ficar no Instagram falando de propósito? Se quando acontece comigo, eu não faço. É sempre que eu consigo? Não. Tem vezes que eu não consigo. Mas quando eu consigo, quando eu posso, por que eu não vou fazer? Então, pra mim, assim, isso tem um valor enorme, André. E tá sendo um desafio eu conseguir walk the talk, sabe? Eu realmente pôr aquilo na parede e eu olho. Aí cada vez que acontece uma coisa, eu falo, tá vendo aquilo lá? E aí o final é o que te move. Porque hoje eu uso a minha marca para despertar propósito, inclusive nos meus clientes. Então a gente coloca para eles se repensarem. Eu falo, cara, se eu sou um veículo, né? Se eu tô lá no shopping Guatemi, que é uma baita de uma vitrine, as pessoas estão me ouvindo, se ninguém me escutaria, eu não sou uma pessoa famosa, entendeu? Eu falei, eu quero usar isso para as pessoas me enxergarem. Como que você vê? Eu tô te contando porque a gente também, né? A gente tá se conhecendo e eu quero te escutar, André. O que você acha disso, gente? Não, só aproveitar esse homem aqui. Nossa, eu achei maravilhoso. Eu super obrigado por você compartilhar isso, de fato, né? Que, enfim, falando para as pessoas. Mas é isso, eu acho que assim, todas as relações, elas são uma oportunidade muito grande de autoconhecimento, de desenvolvimento, né, de evolução. E é o que eu falei agora há pouco, né, as organizações, elas são organizações de pessoas que estão se relacionando o tempo inteiro. Então, assim, não só na sua relação, né, amorosa, você com, enfim, com o seu parceiro, com a sua parceira, mas no seu dia a dia, com os seus funcionários, com as pessoas que estão acima, abaixo, os seus pares ao lado. Ali, a todo momento você está se relacionando. E eu acho que toda relação é uma oportunidade muito grande, porque é aquilo, né? Assim, tudo isso diz, a forma como a gente age, fala muito sobre a gente. E não fala somente sobre quem a gente é, mas fala também sobre os nossos traumas, sobre as nossas dores, sobre as nossas necessidades de evolução, de aprendizado, de transformação. E, de fato, é muito difícil encarar isso, né? É muito difícil encarar essas sombras, né? Assim, é muito mais fácil. Nossa, eu fiquei com uma vergonha. Quando meu financeiro, que eu tenho um super bom relacionamento, quando ela me falou isso, eu falei, gente, que vergonha. Como que eu fiz isso? Eu não acredito. Você quer dar com a cabeça na parede que você fala, cara, eu falo sobre isso. Eu fiquei muito envergonhada, mesmo assim. Mas, assim, a gente tá no processo, né? Sempre. Total. Não é que... E é isso, então assim, saber que eu consegui superar, e aí no final, porque como eu sou muito ao pé da letra, eu tenho uma hashtag que é Caminhamos Juntas. E aí eu falei pra ela, assim, olha, você acha que a hashtag Caminhamos Juntas é só uma hashtag? Não é. Então a gente aqui vai caminhar juntas. Boa. Esquece, aqui não tem tua chefe, não tem você que trabalha comigo, aqui são 2 mulheres que querem ser felizes, porque o que eu quero nessa vida é ser feliz. Hoje eu sou só chefe, amanhã sei lá se eu tenho a loja, o que eu vou ter, não sei disso. Mas isso é caminhar junto, porque, vou te falar, eu tô um pouco de saco cheio, assim, as pessoas levantam uma bandeira, não, eu estou iluminando as mulheres, estou iluminando sei lá o quê, e aí no final não tá, você só tá falando que tá iluminando pra você mesmo ser iluminada, entendeu? Aí você fala, pô, que porra é essa? Assim, dá um desânimo, sabe? Então, quando você tem a oportunidade de fazer isso acontecer, tipo, aquece o coração, sabe? Super. Você se tornou um influenciador digital, né? Pela força do seu conteúdo. Como que você enxerga o papel da influência na moda e o que você prevê para o marketing de influência daqui a uns anos? Bom, de fato, assim, isso foi algo que aconteceu na minha vida e que eu não busquei. Foi algo bem interessante, porque, assim, ao longo da pandemia, eu
passei por uma transformação muito grande na minha vida, saí da empresa que eu estava, né, como todo mundo, né, e assim, tive que entender muito o que fazer, como é que eu ia trabalhar, enfim, né, e eu comecei a usar o meu Instagram de uma forma muito genuína para compartilhar o que eu estava vendo, o que eu estava sentindo que ia acontecer. Então, já naquela época, eu colaborava com muitos veículos, então eu pesquisava muito, enfim, tudo, desde vacina, o que estava acontecendo. Tudo. Sim. E aí eu pesquisava para escrever e tal, e eu comecei a transformar aquilo em conteúdo para o Instagram, da forma como eu gostaria de ler. Então teve muito isso, tipo assim, não tinha uma referência, não tinha uma outra coisa. E não tinha também uma intenção de criar um lugar de influência ou de ganhar dinheiro, de transformar aquilo ali num negócio. Eu comecei a compartilhar. E aí começou a aumentar muito o número de seguidores, as pessoas começaram a chegar, as marcas começaram a me procurar, e aí eu entendi que, assim, nossa, isso aqui é uma microempresa. Eu tenho aqui um negócio, né, que não é só uma oportunidade de impactar as pessoas, mas também de transformar isso num negócio. E hoje é assim. E eu acho que a influência, assim, o que eu tenho dito muito, e tenho, né, pesquisado também muito, experimentado muito isso na prática, assim, a visão que eu tenho hoje é que a gente viveu uma inversão da pirâmide de influência, né? Então, assim, a gente durante muito tempo tinha uma pirâmide onde no topo ficavam as pessoas que tinham o poder, que tinham a informação, que tinham a audiência, né? E aí você tinha uma base que consumia aquilo. E hoje é como se a gente tivesse essa pirâmide, né? Eu gosto bem dessa imagem da pirâmide, é como se a gente tivesse essa pirâmide invertida com um topo muito grande, onde qualquer pessoa hoje pode se tornar uma voz, né? Pode se tornar um influenciador, um criador de conteúdo, e a gente tem a chance de cada vez mais chegar de forma afunilada em pessoas, em perfis, né? Em públicos de interesse. Então tem pessoas na internet que fazem de tudo, né? Que tem perfis e conteúdos de qualquer coisa, né? E eu acho que você tem com a internet a chance de cada vez mais chegar nesses lugares mais focados. A influência, ela traz uma responsabilidade muito grande. Então, quanto mais audiência, quanto mais alcance, quanto mais, né, chance você tem de impactar, você tem mais responsabilidade também. Você vai ser mais cobrado, você vai ser mais questionado, né? A sua busca pela coerência, ela, né, vai ter que ser, de fato, cada vez mais séria. Ela vai ter que se tornar, de fato, um trabalho, né? E eu vejo que daqui para frente isso só vai crescer, assim, só vai se potencializar, assim. Existem muitas pesquisas recentes, não só no Brasil, né, não só fora, mas no Brasil também, dizendo que se tornar um influenciador digital, se tornar um criador de conteúdo, youtuber, é hoje já a maior parte do desejo, grande parte do desejo das novas gerações. Então isso não é mais somente um hobby, né, ou uma coisa, é um negócio, é uma profissão, e é uma profissão almejada, né, assim, é uma posição almejada pelas pessoas. Então eu vejo que não tem volta, é um caminho que não tem volta, mas eu acho que é um caminho que vai se profissionalizar cada vez mais, que vai ter cada vez mais, como eu falei, necessidade de uma coerência, de um propósito. Então eu acho que a gente vai passar por um momento, né, que talvez seja o momento que a gente está passando agora, de muita gente, de muitas coisas, né, e aí a gente vai ter, eu acho que uma fase de peneira mesmo, né, assim, onde as pessoas que têm de fato diferencial, que têm de fato algo diferente para falar, que vão de fato se conectar com as suas audiências, com os seus públicos, né, essas pessoas, elas de fato vão permanecer e vão ascender, como em qualquer profissão, né? Então, assim, quantas pessoas se formam em medicina, em, né, arquitetura, e quantas pessoas não conseguem exercer essas profissões, quantas pessoas têm sucesso nessas profissões. Então, eu acho que o que a gente está vendo sobre a influência é isso, assim, eu acho que é um novo mercado, uma nova função, sabe? Um novo serviço, sei lá o que, se desenhando, se apresentando. Agora, quando você começou com isso, porque assim, eu sou empreendedora e me tornei influenciadora da minha marca e hoje da empreendedora no Divã, que é bem maior do que minha marca, né? Pra mim, né? Não como... Você dá umas surtadas, assim, de tipo, putz, cara... Porque eu vejo que você põe muito conteúdo informativo, você aparece, mas você não aparece muito, né? Você tem momentos que você fala, cara, tipo... Ah, super, com certeza, quase todo dia. Jura? Mas porque assim,
Aí eu acho que tem duas coisas, assim, nessa sua pergunta que eu fico com vontade de falar. Eu acho que primeiro assim, eu fui entendendo o meu jeito de fazer, né? Então, como eu disse, eu comecei de forma muito genuína ali, fazendo uma coisa que eu acreditava e que eu tinha vontade de consumir. E isso para mim fez muito sentido. E eu fico o tempo inteiro olhando assim, o que vai ser sustentável para mim, o que eu vou conseguir fazer. Perfeito. E tem coisas que eu não gosto, então assim, eu não gosto de fazer vídeo, sabe? Eu amo isso daqui, né? Se eu amo falar, eu amo dar palestra, eu falo para uma palestra de 1000 pessoas, sabe? De boa, assim, sem nenhum problema. Mas é mais difícil para mim pegar o celular, olhar para a câmera, gravar e falar. Jura? E aí olha, né, como tem a diversidade é isso, né? Como a pluralidade é isso, né? Então, e por isso o meu formato de conteúdo ele é um formato que independe de mim. Mas aí hoje a gente, né, entende que a plataforma é uma plataforma que favorece e privilegia as pessoas que aparecem. O algoritmo, ele tá atrás disso, as pessoas estão atrás disso, né? Existe um incentivo da plataforma para os formatos de vídeo. Então, assim, eu já fiz várias tentativas de como, então, eu consigo me colocar nesse lugar de forma que seja sustentável para mim. Então agora, por exemplo, eu tenho começado a fazer uns vídeos onde eu apareço um pouco, mas eu encontrei o meu jeito de fazer, o meu tom de fazer, o que eu vou falar, a forma de falar. Eu não tenho, tipo assim, nos meus stories, assim, registros da minha vida, o que eu tô fazendo, sabe? O que eu tô comendo, assim, eu não tenho isso. Porque realmente eu não me sinto à vontade de fazer isso. E eu sei que eu perco com isso, porque muitas pessoas gostam disso, as pessoas se interessam para isso. A pessoa quer até teu rim. Exatamente, exatamente. Se você puder mostrar o rim, ela vai querer ver. Exatamente. Eu já passei por vários momentos, já passei por momentos de me esforçar a fazer isso, já passei por momentos de fazer isso de forma estratégica, e aí eu já passei momentos de desistir de fazer tudo isso. É uma agressão, né, quando a gente vai contra a gente, né? Total. Então, assim, aí hoje eu tenho tentado, porque é um trabalho, né? Quando eu digo tentado, porque assim, né? É um processo, tentado, cara, entender o que eu sustento, sabe? O que tem sentido para mim, como que eu consigo fazer, como que eu consigo equilibrar aquilo que eu dou conta com uma necessidade real da plataforma. Então, assim, a plataforma existe, eu tô ali, eu dependo do algoritmo. Claro. Assim, eu hoje trabalho para marcas e eu preciso entregar resultado para essas marcas que eu trabalho, mas como que eu vou fazer isso de uma forma que seja saudável para mim? Uma forma que eu consiga sustentar, literalmente, né? Claro. E também entendendo que às vezes eu vou precisar fazer concessões e às vezes eu vou precisar negociar ali e abrir mão um pouco. Então agora eu preciso fazer um vídeo, eu preciso fazer uma coisa, preciso fazer um negócio que eu realmente não estaria, mas também eu preciso entender, sabe? Sim, adorei seu vídeo de hoje, inclusive. Ah, legal. Eu adoro história infantil. Pois É uma que das bom. coisas que eu então, faço, esse vídeo adoro. de hoje, por exemplo, eu já não apareço, assim, eu tô meio que literalmente contando uma Você história. apareceu um pouquinho, não apareceu? Nesse não, nesse de Não? hoje não. Nesse de hoje não, mas Hoje tem foi um dos que é gatos, muito eu tô falando do esse? gato, Ah, tá. exatamente. Não, eu narro, eu falo. Eu vi você. Gente, eu tive visão do André. Ele falando, eu tive a visão dele. Então, assim, aí foi um formato, né, desse de vídeo, será que eu posso só narrar e eu não preciso aparecer? E enfim, então é uma coisa interessante que eu tenho tentado. Você se considera tímido? Não é nem timidez, assim, eu acho que a causa, né, já que a gente está aqui no divã, a gente está aqui, né, de fato, falando de coisas muito pessoais, eu acho que, assim, tem muito mais a ver com a minha necessidade de controle. Então, assim, quando eu tô fazendo um vídeo, quando eu tô fazendo uma coisa, um stories, um ao vivo, aí eu tô falando, vem uma buzina de um não sei o quê, ou sei lá, né, eu, enfim, não gosto muito da luz, não sei o quê. Então, assim, é como se eu tivesse que ter, para eu me sentir confortável, para eu me sentir à vontade, assim, um nível de controle que não existe, né? Sim. Mas assim, que é algo que Mas também é um ainda está no meu sofrimento, né? processo. Mas é algo que também que tá no meu processo. Então, assim, quando eu pego um texto que eu vou diagramar e que eu olho, sabe? E que eu faço, eu olho e falo, cara, tá do jeito que eu gosto e tal. É mais fácil para mim. Então, assim, é um jeito diferente. E também tem aquela história, né, André? Também a gente não precisa dar conta de tudo, né? Total, Porque total. é o que você falou. Todos temos as nossas sombras, né? E, por exemplo, eu já fico babando no seu carrossel. Falo, ai, gente, eu preciso fazer mais carrossel, porque carrossel é bom pra ganhar seguidor. Aí, o André tem que fazer um carrossel. E eu sou a matraca.
Eu sou aquela que tá... Às vezes eu posso até esquecer de estar no banho e aí eu falo uma pensata, aí eu falo... Porque eu sou uma pessoa do falar. Aí eu fico babando no seu carrossel. Mas olha só, o seu carrossel veio do teu não vídeo. Total. E aí você cria essa habilidade. Na verdade, você já tinha, mas é o que te, né? É o que te sustenta naquele lugar. Total. Mas o que eu ia falar é que a gente não precisa também... tudo bem, tem coisas que a gente não precisa trabalhar. Não precisa. Sim. Porque se você consegue fazer um vídeo por mês, aquele número de seguidores, os trabalhos que estão aparecendo, tá ok? Ok. É que a gente é que nem a mulher dos gatos, né? A gente quer tudo. Sim. Quer tudo. Então quer fazer vídeo, quer fazer stories, quer fazer carrossel. Por quê? Porque a gente quer ter milhares de seguidores. Pra quê milhares de seguidores? Eu não tô dando conta nem de atender os que eu tenho, entendeu? Mas eu quero seguidor. Teve alguma vez, André, que você compartilhou algum conteúdo que você falou, cara, não devia ter compartilhado isso, que foi uma coisa que, não sei, que tomou uma direção diferente da que você queria? Porque eu tô te falando porque eu acho os teus conteúdos quase que unanimidade, tá? Já, e foi super importante para mim. Por exemplo, eu fiz um post uma vez falando sobre a Nicole Kidman e aquela série, uma série que ela fez e que ela tava super com botox. Qual delas? Porque pra mim ela tá em todos como toque. Pois é. Especifique uma. Não lembro, Undoing, não lembro se era essa, não sei, era uma série de suspense, que era o marido, filho, alguém morria e tal, enfim, na HBO. E aí começou a rolar nesse momento que ela estava falando sobre isso, que ela estava fazendo essa série, voltou essa coisa dela do botox, né, da plástica e tal. E aí eu fiz um post falando sobre essa questão da beleza e dela, né, tipo assim, cara, mais uma reflexão minha, gente, assim, né, como é desafiador, né, porque assim, gente, uma mulher tão talentosa, uma mulher tão bonita, e sabe, o que faz ela buscar isso e tal. Então foi uma coisa muito espontânea mesmo, sabe? Um questionamento meu. E aquilo bateu de uma forma muito ruim nas pessoas. Então as pessoas começaram assim, lá vem um homem branco querer julgar a beleza da mulher, questionar a beleza da mulher, falar, nananã, usar a imagem de uma, né, uma questão que é estrutural, pegar uma mulher como exemplo, por mais que ela nunca vá ver aquele post, ela não me conhece, eu não conheço ela, mas eu tô pegando uma dor de um... E aí, assim, foi de lavada, tipo assim, todo mundo, muita mulher comentando, textão, falando, não sei o que, e tal, que eu tava errado. E aí eu apaguei o post. Eu cheguei e falei, cara, eu não vou deixar, eu vou apagar. Um monte de pessoas me mandaram direct e tal, não. Mas foi super importante para mim. E eu acho sempre muito valioso quando existem essas possibilidades, e a gente está disposto a aprender com essas possibilidades. Então, assim, isso virou um capítulo do meu livro. Eu falei, cara, então eu vou lá. Então, assim, como é que eu vou aprender sobre isso? Então, assim, que livros que podem me ensinar? Então, eu vou ler O Mito da Beleza, eu vou ler, sabe, o que as pessoas estão falando sobre isso. Eu vou buscar mulheres que possam me dizer sobre isso. Então, era uma coisa que era um questionamento meu mesmo, mas aí é aquilo, eu preciso ter noção de que quando eu coloco aquilo ali para um lugar que tem uma audiência, que tem muita gente, então isso acaba batendo de formas muito diferentes em pessoas diferentes. Mas você acha que, para eu entender, o que você acha que foi o teu aprendizado? O que você não teria feito? Não, tudo bem que você talvez não teria feito o post, mas assim... Não, eu acho que assim, foi um aprendizado específico sobre esse assunto, né, de assim, um aprendizado dos meus privilégios, então assim, que os privilégios que eu tenho, eles me trazem responsabilidade, então assim, de fato, né, cara, eu sou um homem, então assim, eu não tenho que falar sobre uma mulher, sabe, dessa forma, questionar uma mulher dessa forma. Então assim, foram várias fichas que foram caindo, desde tipo lugar de fala, responsabilidade com que tipo de questionamento eu trago, que tipo de exposição. Você poderia falar de um homem? Talvez sim. No teu entendimento? Talvez sim, mas talvez falar mais de mim, sabe? Falar mais de mim do que me usar do que usar uma pessoa, sabe? Usar uma outra pessoa como exemplo. E aí isso trouxe... nossa, assim, uma transformação muito grande para mim. Até agora você está perguntando, né, qual foi o aprendizado e tal, e agora eu comecei a relacionar. Isso passou a direcionar muito o tipo de conteúdo que eu produzo também, sabe? Que tipo de coisa que eu faço. Então, assim, de ser um conteúdo de apontar menos e de trazer mais reflexões, sabe? Então, menos...
julgar, sabe? Ser um conteúdo que julga menos e traz mais para reflexão, sabe? Então, assim, foram muitas coisas. Mas é muita maturidade, André. Você faz terapia? Faço, sim. Faz tempo? Faz tempo, sei lá, minha vida toda, eu acho. Percebe-se. Não, é porque é engraçado, né? As pessoas às vezes elas não trazem pra si, né? Eu falo assim, cara, eu escutei isso da Lúcia Helena Galvão, que é genial. Ela falou, tem 2 colunas. O que você tem controle e o que você não tem controle. Você só pode trabalhar na primeira... Você quer água, né? Não, pode. Você só pode trabalhar naquelas que você tem controle. O que você não tem controle só vai servir para te causar ansiedade, para uma série de coisas. Então, assim, a gente tem controle sobre a gente. Eu posso melhorar. Né? O mundo tá chato. Eu falei, gente, não é que o mundo tá chato. É que a gente realmente tem que parar para pensar. E as pessoas se magoam, né? Que nem a Razan que saiu daqui, né? Uma refugiada síria, falando um monte de coisa que eu falei, não acredito que você passou por isso. Nossa, não acredito que os homens fazem isso. Cara, é a cultura dela. Eu preciso parar, pensar, refletir, tipo... Né? Eu falo uma coisa que magoou ela, o mundo tá chato? Não, eu não passei o que ela passou. Porque se eu tivesse passado, eu também ia levantar, mas falar, não tá legal pra mim, gente. Total. Só é legal quando os dois se divertem, sabe? Mas eu acho que a gente precisa se melhorar muito como ser humano. E eu vejo que a gente tá, assim, tem um movimento também bonito, até no Instagram, no Instagram. Eu falo que eu era a maior crítica do Instagram, não tinha... Postava pela minha loja, mas não tinha Instagram, achava uma baboseira. Até hoje eu não vejo muito pouco Instagram. Mas eu falei, cara, é uma puta de um veículo. Se não fosse o Instagram, eu não teria 17 mil pessoas lá me escutando, não teria meus cursos que teriam pessoas do Instagram, pessoas interessantíssimas. Então, assim, se a gente souber usar também esse veículo, né, que eu acho que você faz tão lindamente, ele também é um belo... ele ecoa, né? Ele ajuda a escalar o nosso propósito, a escalar a nossa voz, enfim. Eu sei que tá acabando o tempo, mas eu queria te falar uma pergunta de ESG, que é um caminho fundamental, né? A gente pensar em ESG. Você vê muita mudança desde que você começou a pensar em trabalhar com esse assunto? E o que falta para a gente salvar o futuro? Fazendo uma analogia ao seu livro, né? Bom, ESG eu acho que é um caminho inevitável, né? Então, assim, de fato eu vejo uma mudança, um crescimento muito grande desde quando eu comecei a falar sobre isso e quando nem se chamava ESG, né? Então, meu livro Moda com Propósito, que é de 2016, ele trazia esse assunto para a moda, né? Que é uma das indústrias que mais causa impacto negativo no mundo, mas que também causa muito impacto positivo, pode causar muito impacto positivo. Então, ali, quando eu comecei a falar sobre isso, era muito estranho para as pessoas, né? Assim, as pessoas não entendiam muito. Enfim, eu passei por empresas, por lugares onde eu quis implementar isso e eu não tive oportunidade, não tive chance. Então, era um momento de mundo onde isso não era tão compreendido. Hoje, eu acho que existe, e por conta da internet também, por conta disso que você falou, do Instagram, das pessoas que estão ali falando, que estão contando, eu acho que existem várias novas formas de ter acesso a esse assunto, de saber o que está acontecendo. E aí eu vejo muitas transformações, eu vejo assim, dentro das empresas, e principalmente quando eu falo de multinacionais, empresas que eu trabalho, e que são empresas que causam muito impacto no mundo, né? Tanto positivo quanto negativo, eu vejo que as pessoas que estão na liderança dessas empresas, elas já entenderam que isso é uma necessidade do futuro, porque senão não tem futuro, né? Então, assim, não tem recurso para produzir, né? Não vai ter água, não vai ser solo, vai ter as coisas. Então, assim, não adianta, não dá para... Né? O tiro é no pé ou na cabeça. Então, as empresas elas estão entendendo isso, né? De que ou elas perdem a curto prazo para ganhar mais a longo prazo, ou elas vão deixar de existir, porque vai ser impraticável. Então, acho que existe essa consciência, existe uma outra consciência de que é um negócio também, é um nicho de mercado. Então, tem pessoas cada vez mais conscientes, tem pessoas querendo se relacionar. As novas gerações vêm, né, com uma outra postura, com outros hábitos, né, de consumo, do que comer, do que vestir, do que beber. Então, assim, existe uma noção que é pragmática de mercado, de que, assim, se eu não mudar
eu vou perder mercado, né? E também é isso que tem movimentado as empresas. E acho que tem as pessoas também que estão se transformando muito. Então, assim, eu, né, dentro dessas organizações, eu lido com pessoas que eu vejo que estão dentro de grandes organizações falando, cara, se eu não fizer isso, se eu não conseguir fazer isso aqui dentro, eu não vou continuar. Então, assim, a minha chance é isso, eu não vou empreender. Então a pessoa escolheu não empreender, escolheu estar dentro de uma organização e quer gerar impacto, quer causar impacto dentro da organização que ela está. E se ela não vê oportunidade para aquilo, ela vai embora, ela vai para outra empresa. Então eu acho que isso também tem balançado muito as empresas, as novas pessoas que estão entrando no mercado de trabalho, as novas empresas, as novos colaboradores, né, que realmente não estão topando. Então acho que tudo isso está mudando muito. E acho que agora a gente está conseguindo entender, né, assim, o que algumas pessoas já falavam há muito tempo, que é a questão dessa confusão climática que a gente está vivendo, né? Então a gente está, né, sei lá, literalmente nesses dias vivendo os dias mais quentes da história, a gente está, né, vendo catástrofes acontecendo no mundo inteiro e no Brasil também, né, porque a gente fala, lá o Canadá, não, a gente está tendo aqui no Brasil, então a gente está vendo uma série de eventos que estão sendo acelerados por conta das mudanças climáticas. E isso atrapalha o agro, isso atrapalha a moda, né, porque a moda também tem a ver com agro e, enfim, alimentação, um monte de coisa, né? E a gente vai começar a ver os impactos disso, porque assim, quando você, sei lá, chove mais, você tem mais problema de trânsito, tá mais quente, as pessoas ficam mais irritadas. Então, assim, agora a gente vai começar a ver as consequências no humor, as consequências no funcionamento das cidades, as consequências no funcionamento das empresas. Então, a conta de luz vai aumentar, a conta de água vai aumentar, né? E aí vai começar a mexer no bolso das pessoas e das organizações. Então, eu acho que assim, é como se a gente tivesse tido uma grande oportunidade de, pelo amor, né, transformar, né, dando ouvidos às pessoas que já vêm falando sobre tudo isso há muito tempo. E agora a gente vai chegar cada vez mais numa situação que é limite, de que assim, ou a gente faz isso, ou a gente vai criar condições. Pela dor mesmo, né? Porque a gente não vai conseguir sobreviver, né? Assim, a gente não vai conseguir manter. Então, eu acho, e aí como que a gente faz, né, para salvar? Enfim, né, eu tenho um livro que é o Como Salvar o Futuro, que fala muito sobre isso, e ele fala sobre muitas coisas que precisam ser feitas, mas eu acho que talvez, né, voltando aqui para o início da nossa conversa, né, e para o que é o seu propósito, para o que é o seu tema, eu acho que entendendo o papel de cada um de nós nesse momento de mundo, né? Então, assim, como cada uma das pessoas, né, porque cada pessoa tem um papel, cada pessoa, não importa se é dentro de uma empresa, como auxiliar, como chefe, a todo momento a gente está fazendo escolhas, a todo momento a gente está tomando decisões que elas vão impactar mais ou menos o mundo. Então eu acho que entendendo individualmente como cada pessoa pode agir por essa transformação e o que eu te falei também no início, entendendo como coletivamente a gente pode se conectar, se ajudar, se apoiar para fazer essas grandes transformações acontecerem. Maravilhoso. Essa é a minha próxima pergunta, então vou fazer uma última, eu tenho um público muito de pequenos empreendedores. E a grande questão é, quando você começa a falar de ESG, enfim, as pessoas já falam, Tatiana, pelo amor de Deus, eu não estou conseguindo ganhar dinheiro, quanto mais ESG. O que você falaria? Primeiro, se você puder explicar um pouquinho, né, o que é o ESG e como que você vê isso para o pequeno empreendedor, o que ele pode fazer? Total. Então, ESG é uma sigla que fala sobre as diretrizes, né, e o impacto de uma empresa nas questões ambientais, sociais e de governança, e elas regem, né, assim, o funcionamento dessa empresa e a forma como ela opera e os impactos que ela causa no mundo, né, a partir desses 3 pilares. Acho que é uma forma simples de entender. Muitas dessas coisas, elas são também rentáveis, também positivas para as empresas, né? Assim, não é só para o planeta, porque a gente fala muito, quando a gente fala de propósito e tal, muitas vezes a gente fala o que você falou, né? Salvar a baleia, a gente pensa muito nessas coisas, mas o que você faz, né? Apoiar mulheres, apoiar empreendedoras, desenvolver e tal,
Isso está completamente conectado com o propósito de uma empresa, né, com a questão social do ESG, de governança também, e isso causa impacto para a empresa também, não só para a vida das pessoas. Então, por onde começar? Acho que olhando, né, essas questões e o quanto essas questões podem ajudar a própria empresa. Então, assim, cara, desde economias de coisas, sabe, de plástico, reaproveitamento de matéria-prima, tem uma série de coisas que são mais sustentáveis e que geram economia financeira, né, que otimizam a empresa, otimizam o caixa. Então, acho que existem muitas coisas nesse sentido que podem ser feitas e que vão ser positivas também para a empresa. Assim, uma coisa não está desconectada da outra, sabe? Então, eu entendo, né, para o microempreendedor, né, para o pequeno empreendedor, para a pessoa que está começando, né, a pessoa não vai começar numa estrutura de energia renovável, placa solar, mas às vezes não é isso, sabe? Às vezes cara, como é que você está descartando a sua matéria-prima? Como é que você está comprando a sua matéria-prima? Como é que você está produzindo? Aonde você está produzindo? Né? Como através daquela produção você pode fomentar outras pessoas, você pode, sabe, articular uma rede, gerar emprego. Então, acho que assim, tem muitas coisas que podem ser ganha-ganha. Então, eu sempre falo isso para as pessoas que estão começando e que trazem, mas eu não tenho dinheiro, então procura o que é ganha-ganha. Não tem dinheiro e não tem braço, são duas Exatamente. coisas que elas falam. Então, não tem braço, olha, incrível, então faça parcerias, articule rede, sabe? Compartilhe as suas vitórias com outras pessoas, né? Dê espaço para que outras pessoas possam fazer parte do seu crescimento, do surgimento da sua empresa. Mas, resumindo, é isso. Eu acho que assim, vai no que é ganha-ganha, sabe? Vai no que você vai gerar de positivo para o mundo e vai gerar de positivo para você também. Afinal de contas, tem essa frase que alguém falou uma vez numa palestra que eu estava, não existe empresa verde estando no vermelho, né? Então, assim, uma coisa não pode estar dissociada da outra, né? Então, vamos encontrar o ganha-ganha. Sim. É isso, eu vou até te dar uma ideia de post. Então, você fazer um post como um microempreendedor pode trabalhar dentro do ESG. E você Boa. dá, tipo, ideias, porque é verdade, assim, eles ficam... Enfim, é tanta coisa que se perde, sabe? Daí não faz nada. Então, André, nossa, obrigado. Que bom. Eu tenho uma última pergunta, mas o pessoal fala pelos cotovelos. Mas é uma pergunta soft. 5 curiosidades sobre você. Ah, legal. Você vai... Eu digo, achei que você ia... Quer falar? Perguntar... Não, achei que você ia perguntar 5 coisas, mas entendi. Bom, eu acordo todo dia antes do sol nascer, naturalmente, meu relógio biológico. Isso porque aí já é a segunda coisa. Eu durmo muito cedo. Que horas? Eu durmo, tipo, 9 horas da noite. Daqui a pouco você vai dormir, então. Assim, eu durmo muito cedo, então acho que é isso. Aí uma outra informação completamente inútil para as pessoas. Eu durmo de meia. Maravilhoso! Eu sinto muito frio no pé e se eu não boto meia eu fico gripado. Que lindo, gente. Adoro. Então eu sou igual criança, eu tenho que estar sempre de meia com meu pé aquecido, senão eu fico resfriado. Já falei uma aqui, né, assim, eu tenho muita dificuldade de vídeo, né, então assim, isso de fato é uma coisa que pega muito pra mim e que é muito surpreendente quando eu falo, né, porque as pessoas falam, nossa, mas você fala tão bem, sabe, você é um super orador, tá? Mas assim, é muito desafiador pra mim. E deixa eu pensar uma quinta coisa. Nossa, não sei, curiosidade, assim... Pensa que meu público não te conhece. Pode não te conhecer, assim, na tua intimidade. Eu sou canhoto. Outro dia até foi uma comoção isso. Eu postei uma foto que eu tava autografando um livro. As pessoas, nossa, você é canhoto. Eu não sabia que isso mobilizava tantas pessoas. Mas, nossa, você é canhoto. Você é canhoto. Eu falei, gente, vou ficar postando pra fazer engajamento nos stories. Eu vou postar amanhã que eu sou canhota, só pra engajar, mas eu não sou, tá? Vou ficar postando foto minha, tipo, insinuando que eu sou canhoto para as pessoas falarem, nossa, você é canhoto. Mas então tá aí uma outra curiosidade que não tem a menor relevância na vida das pessoas, mas que eu sou canhoto. Você tem relevância, toda relevância em tudo na vida das pessoas, porque você, André, você é uma luz. Falar com você é uma delícia porque você é tranquilo, sabe?
Ok.